Compreendendo o sermão profético de Jesus. Este é o título da segunda aula da série Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Portanto, nós estamos estudando acerca desse importante tema, um estudo bíblico denominado Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Já ministramos a primeira aula, e na primeira aula nós falamos sobre os lamentos proféticos de Jesus, quando Jesus lamenta sobre a cidade, Jerusalém, e lamenta sobre o templo. Esses lamentos proféticos, portanto, essas profecias, se cumpriram. E agora, na segunda aula, nós estaremos aprendendo o que significa, o que quer dizer, compreendendo o sermão profético de Jesus. O sermão profético, ele se encontra nos textos bíblicos dos evangelhos, em Mateus, especificamente no capítulo 23, 24 e 25, também em Marcos 13 e ainda Lucas capítulo 21. Nós não estaremos, nesse primeiro momento, falando sobre o sermão profético. No sermão profético, Jesus elenca uma série de sinais que evidenciariam a sua volta. Nós estaremos contextualizando esses sinais, essas profecias de Jesus, à luz do nosso tempo, mostrando com detalhes de que estamos nesse tempo escatológico. Nesse tempo escatológico profetizado, falado pelo próprio Senhor Jesus. Mas antes de falarmos acerca desses sinais, eu lhe convido para compreender o sermão profético. Em que contexto se deu e o que vem a ser o sermão profético. Eu sou o pastor Adelício Alves. Se inscreva no canal, acompanhe as lições anteriores e comunique para que outras pessoas, juntamente conosco, venham participar desse importante estudo. Então, se inscreva no sinal, fez isso? Deus abençoe, compartilhe com outras pessoas e você poderá também fazer a sua pergunta para que nas aulas posteriores a gente possa estar respondendo, ok? O que vem a ser o sermão profético de Jesus. O sermão profético, como já falamos na aula anterior, ele inicia quando Jesus quer trazer a proteção para Jerusalém, mas é absolutamente rejeitado. Jesus, conforme João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11, vai dizer, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Portanto, Jesus faz um lamento sobre a cidade face a essa rejeição. Ainda, João capítulo 3, versículo 19, João vai dizer o porquê da condenação. Ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, leia esses textos. Nós não iremos aqui fazer um seminário para debruçar nos mínimos detalhes, mas eu tenho certeza que teremos ricos aprendizados. A propósito, o seu comportamento, o seu jeito de ser, faz com que você tenha a proteção de Deus? O Senhor não estava duelando com o seu povo, e ele não entra em duelo com ninguém, como quem diz, não me aceitaste, agora está posto o castigo. Não. Simplesmente houve uma rejeição. Nesse sentido, despreza-se a proteção de Deus e o mal que existe, o mal que está à espreita, logo pega, ataca os vulneráveis. Portanto, o mal veio para Jerusalém. 40 anos aproximadamente após a profecia de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada,
Ocorreu que o general Tito, do imperador romano, veio e assolou toda a cidade. Mas observem nos textos citados que Jesus fala também de que a cidade seria pisada, portanto desolada, e assim os filhos de Jerusalém estariam dispersos. Isso aconteceu precisamente no ano 135 da era cristã, portanto início do segundo século, quando o imperador romano Adriano, ele invade Jerusalém com a revolução chamada Bar Kokhba. No momento em que ele invade, ele expulsa todos os judeus e faz uma proibição, baixa um decreto de que judeu nenhum pisaria mais em Jerusalém. Grave isso, guarde isso, é importante essa compreensão do sermão profético para quando retomarmos as profecias, quase 2000 anos depois, você vai entender o porquê estamos falando disso. Então, Jerusalém foi pisada, os seus filhos ficaram dispersos, e Jesus disse até que se cumpra o tempo dos gentios. Jesus disse mais, a partir de agora já não me vereis mais, até que chegue o dia em que vocês clamem, vem bendito do Senhor. Então tem uma profecia no sentido de que haverá um clamor para que o Senhor venha para socorrê-los. Entra, portanto, aí o período denominado período dos gentios. Jerusalém foi pisada. Os sírios ficaram dispersos. E aí, essa profecia teve um cabal cumprimento com o imperador Adriano por volta do ano 135 da era cristã. Como se não bastasse a expulsão, a desolação, a verdadeira diáspora do povo judeu aconteceu aí, Adriano, no seu decreto, proíbe os judeus de retornarem e muda o nome de Canaã para Palestina, o nome da sua deusa, e Jerusalém tem o nome mudado também para Capitolina, até hoje conhecida como Palestina, aquela terra, essa mudança executada pelo imperador Adriano. Percebam que a rejeição a Deus tem uma consequência. Repito, a pessoa fica vulnerável ao ataque quando despreza a Deus. A propósito, o seu comportamento, o seu jeito de ser, despreza a Deus, o exclui, o abandona ou invoca a sua proteção. O que está acontecendo nesse presente século, se não a rejeição de Deus? Eu disse que há consequências. Eu disse que Deus não vai duelar com o seu povo, mas que automaticamente, ao excluí-lo, ao tirá-lo de cena, a pessoa fica vulnerável à espreita do mal. Tiago, ele vai dizer que o diabo vive ao nosso derredor, urgindo como leão, procurando quem possa tragar. Daí a advertência também do apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Ele vai dizer, não deis lugar ao diabo. Nesse mesmo contexto, ele vai dizer, não ignoramos os seus ardis. O mal existe, está à espreita, não dê lugar. Lucas, capítulo de número 10, versículo 18, o Senhor Jesus acerca de Pedro disse, Pedro, eu via Satanás caindo como um raio para cirandar, para acabar com a tua vida, mas eu não deixei. Logo, Pedro tinha a proteção de Deus. Todos os que têm a proteção de Deus, todos os que o invocam, logo o mal não pode tocar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. O diabo ao derredor, o anjo do Senhor acampa ao redor. Ou seja, quando estamos com Deus, nós temos a proteção e maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
os alardes, os acontecimentos, os ataques, as setas desse tempo presente, não temas. Vindo o inimigo a ti, como torrentes de águas impetuosas para destruir a tua vida, o Espírito do Senhor Jeová arvorará contra ele a sua bandeira. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tenha certeza que Deus tem proteção para com o seu povo. E se for do seu agrado colher alguns, tenha certeza, como disse Pedro, como disse Paulo, como disseram os profetas, melhor ainda é estar com Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Falando das adversidades desse século presente, os magísteres, isso mesmo, os magísteres, que são os líderes satanistas infiltrados em todas as camadas da sociedade, principalmente nas grandes empresas, e falaremos disso com mais precisão na frente, eles cooptaram, por exemplo, um jovem, um cantor de sucesso nos Estados Unidos, e agora, nessa semana, lançou o Air Max, um tênis que desde a caixa faz uma alusão a Lúcifer. Nós chamamos isso de customização luciferiana ou customização satânica. Então, você vai ver ali naquela caixa, eu não vou nem fazer propaganda aqui dos nomes, mas uma alusão exatamente a Lucas 10, a queda de Lúcifer, aquele que caiu do céu, e a própria imagem de todos os ídolos, Baphomet e outros que invocam a Satanás, figuras de Satanás, que dizer do carnaval brasileiro, só para dizer que existe uma orquestração, uma engenharia social a nível planetário, a nível global, tanto na cultura, quanto na política, quanto na economia. Falaremos da pandemia mais na frente, quando estivermos falando sobre pestes e fomes. Existe uma orquestração que parte desde o reino de Xabalá, vindo aos serenões, aos filósofos da nova era, da nova ordem mundial, aos Illuminatis. Por isso que posso lhes assegurar que estamos no tempo escatológico, denominado princípio das dores. Amados, o mal existe, o mal está aí. Tenha certeza de que ele terá fim, mas o dia da nossa redenção ainda não chegou. Estamos em um momento escatológico delicado. Faça a opção por Deus. Defenda os seus princípios. Defenda os seus valores. Defenda a ética cristã. Viva a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, em 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala desse tempo trabalhoso. E aí ele diz: eis que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, sem afeto natural, irreconciliáveis, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Não obedecerão a pais e mães. E aí ele narra uma série de acontecimentos ou de vícios, mostrando a natureza dessa geração que viveria esses últimos tempos. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, mostra exatamente essa sociedade corrompida, a mesma que o apóstolo Paulo descrevera, só que Pedro ele vai além e ele diz alguma coisa a mais. Ele diz que por conta disso o planeta Terra será extirpado. Então Pedro vai dizer: os céus com seus elementos ardendo se desfarão em fogo, e a terra que agora existe será desfeita, de sorte que não lhe restará nem raiz nem ramo. Essa profecia de Pedro, ela termina com um alerta, quando Pedro diz: portanto, chegue para Deus. Ela está em consonância com Malaquias,
que mostra esse tempo trabalhoso, esse tempo do fim, essa adversidade, mas ele diz alguma coisa a mais além desse juízo. Ele disse: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Graças a Deus que vem a tribulação, o princípio das dores se intensifica, mas para quem confia no Senhor, para quem invoca o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Não se assuste, Deus não fez a terra e não a estabeleceu no universo para que vivesse assim para sempre. Na terceira aula, continuaremos sobre a compreensão do sermão profético e logo entraremos nos sinais propriamente dito. Compartilhe, se inscreva no canal, comunique para outras pessoas. Bem-vindos à terceira aula. Até amanhã. Graças a Deus.